No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia fala sobre a queda do casal Adão e Eva, o momento em que o pecado entra no mundo. Aqui o texto bíblico diz que a serpente, o mais astuto entre todos os animais da terra, perguntou à mulher: é verdade que Deus proibiu que vocês comessem do fruto das árvores que estão no jardim? E a mulher diz: não. Ele só proibiu que comêssemos o fruto da árvore que está no centro do jardim. E a serpente diz: e por quê? Ela diz: porque se comermos, morreremos. Então a serpente diz: mas é claro que vocês não morrerão. Vocês serão como o próprio Deus, os olhos de vocês se abrirão. Vocês conseguirão discernir entre o que é certo e errado, bem e mal. E Eva pensou: mas isso é bom. E ela comeu do fruto. E além de comer, ela deu também ao seu marido, e ele comeu. E a Bíblia diz que todas as tardes, no final da tarde, Deus falava com o homem. E naquele dia ele chamou por ele e ele não respondeu. E Deus perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz e me escondi, porque eu estava nu e senti vergonha. E Deus perguntou a ele: e quem disse a você que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi? E ele respondeu: a mulher que tu me deste para ser minha companheira me deu do fruto e eu comi. E ele perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui a palavra de Deus. Vejam, essa história ela é contada até hoje e aqueles que creem na palavra de Deus, que creem na formação do mundo a partir do falar do Senhor, da criação do homem, Adão e Eva, sabem que neste momento em que o pecado entra no mundo, em que Eva é enganada e que eles comem do fruto da árvore que Deus havia proibido, eles passam a partir disso, a partir da desobediência, a viverem longe de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. E eles passam a viver uma vida diferente daquela que Deus tinha programado para eles. E a partir disso, a partir deste momento em que o pecado entra no mundo, Deus tem tratado com o homem de diversas formas. E por causa do seu amor e do seu cuidado com o seu próprio nome, Ele envia o seu Filho Jesus para que Ele morresse na cruz e nós fôssemos resgatados para Ele. Mas é interessante como a figura da mulher ficou associada a uma mulher sem controle a partir da história contada aqui em Gênesis. Alguns, até culpam Adão, dizendo: ele colocou a culpa na Eva. Mas veja, ele não participou do diálogo. Segundo a palavra de Deus, a conversa era entre a serpente e Eva. Até o momento em que ele participa do fruto, ele era inocente. Se a partir disso ele adquiriu conhecimento como Eva, tanto é que ele percebeu que estava nu, ele disse apenas a verdade. A mulher que tu me deste como companheira me deu o fruto e eu comi. Isso quer dizer que ele estava acusando a Eva? Não. Ela me deu e eu comi. E aí ele pergunta a ela: e você comeu por quê? Porque a serpente me enganou. Então nenhum dos dois mentiu para Deus. Nenhum deles tentou se livrar da culpa. Mas a mulher acaba carregando um fardo pesado quando a gente
olha para esse texto, não é? A mulher se tornou aquela desavisada, distraída, a que conversa com a serpente, a que não tem responsabilidade sobre seus atos, a que é desobediente. E é triste, porque muitas vezes a gente ouve piadinhas de alguns homens, não são todos, porque existem homens cavalheiros, amáveis, mas alguns dizem, filhas de Eva. E é duro ouvir coisas desse tipo. Mas pior do que ouvir de um homem é ouvir uma mulher falando mal de uma outra mulher, uma mulher competindo com uma outra mulher, uma mulher agredindo uma outra mulher. E sabe por quê? Porque Deus também ama a mulher. Ele criou a mulher para um propósito, para ser a companheira, para ser ajudadora, para estar ao lado do homem. Então, o mais astuto de todos os animais, né? A serpente enganou Eva. Mas Deus não se enganou quando fez a mulher. Ele a amou e continua amando. Por isso ele enviou o seu filho Jesus para nos resgatar aqui. Então o pecado entrou no mundo, mas Jesus nos livrou do peso do pecado, carregando sobre si o nosso pecado, o pecado de Adão, o pecado de Eva. Amem as mulheres, mulheres, se respeitem. Jesus ama você. Aprenda com Cristo.